Olá, agora vamos para a nossa revisão, né, Luciano? Isso mesmo, pessoal. Vamos reforçar um pouco essa ideia, tá? Esse conhecimento que adquirimos na aula anterior. Tivemos um assunto bem interessante que agora vamos reforçar para depois vocês fazerem a atividade e a gente irá voltar com a correção, não é, Hélio? Exatamente. Vamos então para a nossa revisão? Olha aí. Ciência, tecnologia e valores, contexto geral. Vimos durante a aula o conceito de ciência. Ciência, do latim, significa conhecimento. Então, temos todo esse conceito do que seria ciência. É o pensamento que investiga fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela. E qual é o objetivo da ciência? Nada mais é do que conhecer para transformar e tornar o mundo compreensível. E o método científico abordado foi o enunciado do problema. Temos o enunciado do problema, os testes experimentais, e que diante disso foram formuladas hipóteses. E temos a conclusão. Então, o método científico ele é dividido em 4. Enuncia-se o problema, temos a formulação do problema, os testes experimentais, e vamos saber se tudo isso chegou a uma conclusão ou não. Nós vimos também que, na questão que rege sobre a ciência na história, que o conhecimento científico é a conquista muito recente, tá? Cerca de 400 anos. Na Grécia Antiga, ciência e filosofia achavam-se vinculadas. Separaram-se nem apenas lá no século XVII, com a Revolução Científica. No que tange o que é o conhecimento, né, no âmbito da geometria, da medicina e na prática, era prática, né, Luciano? Isso, eram conhecimentos práticos. Aí com os gregos, que futuramente se tornou teórico, né, análise. Vamos abordar agora a ciência na Grécia Antiga. Então, em Tales de Mileto, temos o conhecimento matemático, astrônomo e filosófico, porque Tales era tudo isso. Ele desenvolveu a geometria de forma teórica, porque a geometria, o conhecimento geométrico, era um conhecimento prático, e Tales desenvolve a geometria de forma teórica. Ele mediu a altura de uma pirâmide, como a gente viu durante a aula, e fez a previsão do eclipse. Já Pitágoras de Samos, ele era matemático e filósofo, e para ele o número é o princípio e a harmonia da natureza. E ele criou vários teoremas, e um deles vocês estudam, devem gostar bastante, o teorema de Pitágoras aí na matemática. Nós vimos também o pensamento de Platão, ok? Ele é da ciência na Grécia Antiga. E Aristóteles. Então colocamos um paralelo para entender um resumo. Ele era matemático e filósofo. Ele analisou a questão da teoria do mundo ideal, né, do mundo das ideias. Valorizou a razão com relação aos sentidos. Queria levar o conhecimento do dox, da opinião, para a episteme, do conhecimento da razão, através do valor que é a matemática. E o Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, analisou a questão da física no âmbito da natureza, né? Analisou os movimentos em questão de potência que buscam repouso, né? Ele falou que corpos pesados descem, né? Corpos leves sobem. E também no âmbito da biologia faz inúmeras descobertas. No âmbito da astronomia, ele defendeu o geocentrismo, onde a Terra é o centro do universo. E agora, pessoal, vocês vão para a atividade de sala. Vamos fazer a atividade aí, ó. Dá um tempinho, aí daqui a pouco a gente volta, isso, não é verdade? Para a nossa correção. Vamos fazer essa interação. Vocês vão dar a resposta de vocês e nós vamos colocar aqui as nossas. A gente vai fazer um paralelo, ver se você concorda, ok? Então vamos lá. Qualquer dúvida, manda pra gente. Até daqui a pouco. Aguardamos vocês. Olá, olha aí, ó, tirando dúvidas. Será que responderam, Luciano? Responderam, mas será que a resposta de vocês está correta? Vamos lá verificar, ó. Resolução das atividades, gente. Questão número 1. Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental.
E Aristóteles ele foi discípulo de Platão. Pessoal, vimos um pouco sobre o pensamento de Aristóteles. Aristóteles ele cria uma escola peripatética. Olha só, cria uma escola peripatética. O que é peripatos? É o ensinamento caminhando. Caminhando, né? Ele caminhava com seus alunos pelos jardins. Não vou dar complemento porque senão vou dar a resposta. Mas a forma que Aristóteles ensinava era caminhando, conhecendo as coisas, observando tudo aquilo que acontecia, porque Isso. Aristóteles ele priorizava que para ele o conhecimento ele se dá através da observação dos fatos. Então ele estava ali caminhando com seus alunos pelos jardins do quê? Da sua escola. E qual o nome da escola? Olha só. Ele criou uma escola peripatética cujo nome seria alternativa A, Vale do Guaporé. É em Rondônia isso, né? Será? Alternativa B. Escola estadual, qualquer uma, né? Ou escola municipal. Uma escola do Legislativo. Ou seria alternativa E? Liceu, né? Pessoal, essa daqui está na cara, não é? Não tem como negar. Se for por eliminação, né? Essa é de cunho muito fácil, né? De eliminar não é nem fácil, é muito fácil. Elimina A, B, C e D. Então a resposta está posta aí, ó. Quem optou pela letra E, gente, liceu. Hoje Pessoal, temos, né? Hoje tem com esse nome uma escola, né? Isso. A linha de pensamento, a maneira de educar. Né? Liceu vem do deus grego Lícios. Agora não estou lembrado se Liceu. Não. Liceu. Lícios era um amigo, se não me engano, era um amigo de Aristóteles. Porque Platão também funda a academia, não é? Eles podem pesquisar isso, né? E trazer pra gente, ó. Platão, Legal. ele funda a academia. Aristóteles, ele funda o Liceu. O Liceu, por causa do nome do amigo, o nome do amigo Lícios. Agora eu me lembrei. Então vamos lá, para a segunda questão. Olha aí. O desejo de saber como os astros se movem é muito antigo. Ó. Por exemplo, povos como os babilônicos, né? Os babilônios já manifestavam esse interesse cerca de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. Porém, ó, que foram pela primeira vez explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Aqui é quem, né, Quem Luciano? foram? Faltou um Mzinho só. Desculpa, gente. Quem foram que pela primeira vez explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos? Vamos lá. Os americanos? Os russos? Os gregos? Os rondonienses? Será Olha, que... nós estamos aqui, né? Uhum. Eu nasci em Rondônia. Ou os brasileiros também estamos nesse meio, ó. Esses dois estão no meio aqui. E agora, gente, quem começou, né? Ó, vocês perceberam que os egípcios, eles trabalharam muito no âmbito da prática, né? Isso. Prática na conceituação, ou seja... Egípcios, mesopotâmios e Aí todos os veio outros um povo povos. aí, trouxe... vamos anotar isso, fazer teoria, para que os outros lá no futuro também aprendam, façam, né? Pessoal, um exemplo Essa disso. tá fácil também. Tudo que vocês estudam hoje, vocês pegam um livro, abrem ele, apesar de que a gente não tem nenhum aqui, mas vocês pegam qualquer livro, um livro de física, de matemática, de biologia, o que quer que seja, abram ele, todas aquelas informações que estão ali, um dia essas informações eram somente teorias. Isso. E alguém resolveu colocá-las, transformar essas teorias práticas em algo teórico, em um conhecimento teórico. Então, havia esse conhecimento prático, mas não havia ainda o conhecimento teórico. O que é o conhecimento prático, como a gente falou durante a aula? Para dor de cabeça, eu sei quais são as ervas, as folhas, as raízes que é boa para curar a dor de cabeça. Prático, né? Era o conhecimento prático. Só que eu não entendia, eu não sabia quais eram os componentes químicos que estavam presentes ali. Esse é o porém. Então, os gregos foram os primeiros a tentar descobrir
quais eram esses elementos químicos. Já respondeu, né, Luciano? Olha só, quem optou pela alternativa, olha lá, ó, os gregos. Então os Luciano gregos, já ajudou vocês. sem querer eu já parabéns. dei a resposta, pessoal, foram eles que de uma certa forma tentaram descrever assim o passo a passo de como as coisas funcionam. Isso. Aristóteles, por exemplo, ele dissecou os animais para entender a anatomia. Aristóteles foi um dos primeiros a determinar que a baleia é um animal, é um ser mamífero. Olha só, gente. Então foram legal. várias descobertas que até então ninguém sabia como as coisas aconteciam. Então foi a partir desses caras lá atrás e de tantos outros Que temos algum, né, conhecimento que temos hoje. o conhecimento hoje em dia. E a gente pode criar novos, né? Tem uns Isso. conhecimentos, a gente pode ir além, né? Descobrir novas Que o conhecimento ele ainda passa por um processo É. de transformação. Então vamos lá, para a questão, ó, se liga no Enem, gente. Veja bem, vem aqui conosco de novo, olha só. O Se Liga no Enem, onde tem questões relacionadas que já caíram nas versões anteriores do Enem e questões que vai em paralelo, em acordo. Isso. Né? Vai na linha de pensamento do Enem, para que vocês possam ficar familiarizados de tanto treinar, né? Isso. Porque só ganha corrida quem treina. O Se Liga no Enem serve como uma forma de nós irmos preparando vocês para o Isso. momento do Enem. E como a vocês porta estão- está aí, né, Isso. Luciano, da universidade. Vocês estão no terceiro ano, Só. estão encaminhando para a reta final. Então, todo esse processo de aprendizado, querendo ou não, se vocês querem ir para uma faculdade, tem que passar por esse momento do Enem, né? Então Então, vamos lá para nossa se questão. liguem aí, galera. Vamos Olha lá? aí, gente, ó, se liga no Enem. Essa foi criação do professor Hélio. Olha Vamos só. colocar vocês, né, dentro de um panorama, né, da questão de filosofia. Imagine que você queira fazer uma plantação de café. Aí, ó, você já está fazendo, alguns já querem fazer. Em sua região Rondônia, Chupinguaia, Guajará-Mirim, Machadinho e etc. Você terá que passar por 4 etapas, ó, antes de plantar o café, que são elas. O enunciado de um problema, você enuncia um problema que intriga e que ainda não foi explicado. Por exemplo, pode ou não pode plantar café na região em que você mora, Será em que que eu moro? É será uma que análise, é uma hipótese. A Terra, ela é propícia para É isso? um problema, né? Será que a Terra é boa? Segundo, a formulação de uma hipótese. Como solução do problema, é proposto uma resposta possível, a qual institui uma hipótese a ser avaliada. Por exemplo, pode plantar café na minha região, mas com controle da acidez do solo aplicado no calcário. Gente, suponha que aqui, ó, você descobriu que o calcário é ácido, Aham. a terra, o solo é ácido. Então tem que fazer a correção dele, Aí né? você, será que eu posso? Aí você analisa e diz, ó, eu posso, é uma hipótese, porém tem que corrigir o solo. Seguindo, o terceiro passo, testes experimentais da hipótese. É testada a validade de sua hipótese, investigando as consequências da solução proposta, né? Exemplo, verifica-se que se o pé de café está se sustentando naquele solo depois da aplicação do calcário, então você vai analisar, testar a hipótese. Será que ele está bem? Está dando café? Né? Tá se desenvolvendo bem? Isso. Quarto, você vai concluir, tá? Depois de toda a análise, ó. É concluída a pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese formulada, que foi testada, tá? Exemplo, foi verificado que o pé de café está crescendo bem e que futuramente dará frutos. Então, com a correção do calcário, né? Beleza, aí até o momento tá bom, né? Até o momento você fez o teste. Agora, diante da experimentação, passando pelos 4 passos descritos anteriormente, pode-se concluir que você, diante da problemática da plantação do café, realizou o quê? Um lazer? Esse trabalho todo foi um lazer? Ou B? Um método científico experimental. Ou C? Memória RAM, né? Baralhou toda a sua cabeça igual um computador? Ou D? Um HD externo. Será que você fez isso? Ou esse trabalho todo foi uma melodia de uma música? Como você tratar, né? Como foi isso? Passou por 4 passos, né, Luciano? Experimentada, ó.
Eu quero plantar café na minha região aqui, lá no Guajará-Mirim, Cerejeira, Candezo, Jamari, Milena, Vilhena, Extrema. Cujubim. E agora? Pessoal, e aí? Fala aí o nome da sua cidade aí. Fala agora. Olha lá, Porto Velho. Então, gente, ó, você quer plantar café. Pode ser outro produto, né? Pode. Eu trouxe o exemplo, sabe por quê? Rondônia está se destacando na plantação do café. E aí, passe, ó, analise aqueles 4 passos. Pode-se dizer que a alternativa correta, aquele feitio que você fez, análise, uma prévia para o café, se chama, olha aí a alternativa, vamos lá. Gente, método científico experimental. Exatamente. Que vocês analisaram, pessoal, fizeram todo aquele processo de análise. E que vários filósofos, principalmente os empiristas aí, vocês, para chegar à conclusão, tem que passar primeiramente pela experiência, você fazendo análise, o passo a passo, ou seja, em cada passo você vai investigar determinada coisa. É que nem quando vocês forem fazer um trabalho. O trabalho é o quê? Vamos pesquisar sobre o quê? O extraclasse. Isso. Nosso extraclasse é sobre o quê? O que eu tenho que analisar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual vai ser a conclusão final? Então tem tudo isso que a gente tem que analisar, pessoal. Na próxima aula a gente explica um pouco, Isso. né? Adentrar sobre o extraclasse. E dentro do passo a passo, não é possível dar um passo adiante sem ter concluído primeiramente tem que cumprir todas as regras, né? Para poder entender, né? Isso. Tem as pessoas que vai ler um livro, pega a introdução e conclusão. Digo, nossa, mas tem um meio ali, alguma coisa diferente que eu não achei. Então vai ler o livro todo, né? O passo a passo. Agora a terceira... A quarta. A quarta, desculpa, é alternativa, dissertativa. Olha só. Tales de Mileto é considerado como sendo o primeiro filósofo da Grécia Antiga. Ele foi matemático e, como astrônomo, teria previsto um eclipse solar. Tales também teria calculado a altura de uma pirâmide no Egito. Diante disso, como ele fez para medir a altura da pirâmide? Como ele fez essa façanha? Eu esqueci de outra palavra, desculpa, gente, hoje eu estou que estou, hein? Então, assim, como ele fez essa façanha? Isso. Qual método, né, ele utilizou ali? A prática utilizada? Porque, assim, a pirâmide é alta, eu não tenho como subir lá naquele tempo, não dava, né? Foi somente um método racional? Será? Então, vamos lá, como o procedimento que ele analisou lá. Vamos lá para a nossa resposta, Leim? Tales concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra, da altura dos objetos. E partindo disso, foi moleza, achar a altura da pirâmide. Ele comparou a sombra da pirâmide com a sombra de uma estaca de madeira. E isso foi apresentado lá durante o passo a passo, né? Exatamente. O Hélio apresentou durante a aula lá. Inclusive, passo a passo. Vocês podem até fazer isso aí, descobrir mas nós temos um material complementar. Vamos sair daí agora não, olha aí. Rapidinho, pessoal, material complementar da aula. Olha aí. Vamos adentrar. Olha só. No material complementar de hoje temos isso daqui sobre ciência, tecnologia e valores, que vai facilitar o entendimento sobre o Renascimento e a Idade Moderna. Pessoal, esse é o nosso foco, o Renascimento e a Idade Moderna. Então a gente fez um panorama aqui para vocês entenderem sobre o que é a ciência, tecnologia e valores hoje em dia. E ele está presente aqui, ó, nesse endereço aqui. Então essa foi a nossa aulinha de hoje, né? E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.